Senhoras e senhores, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Hipersinapse. Hoje, dia 26 de junho de 2022. E hoje nós vamos conversar aqui com o André Freitas. Já vou apresentar ele para vocês. Mas antes, sempre lembrando, né? O de sempre, né? Quem puder colaborar com o canal para que a gente possa melhorar, para que a gente possa continuar realizando esse trabalho, pode fazer uma doação em qualquer valor por meio da chave Pix que está aparecendo aí na tela, 67982198858. Esse número também é o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou mensagem de texto para participar aqui com a gente desse bate-papo e também participar do chat aqui do YouTube. E, enfim, vamos sem mais delongas, né? Vamos aqui para o nosso convidado, André Freitas. André, seja bem-vindo ao Hipersinapse. Boa noite, pessoal. Boa noite, Debs. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e para conversar com o pessoal sobre serpentes, que são animais que são discriminados pelas pessoas por falta de um conhecimento. Com certeza. Eu sou biólogo por formação, me formei na Unifran, Universidade de Franca, e fundei a empresa em Aparecida Taboado chamada Mundo das Serpentes. Ah, sim. Então, André, você... Para começo de conversa, assim, né? Em que momento foi que você se interessou pelo mundo das serpentes, né? Parafraseando aí o nome da empresa. Então, foi em 2011. 2011, eu estava no colegial e eu já tive uma tendência para a área da biologia e que eu queria a área de serpentes. Então, foi em 2011 eu comecei. E aí, 2011 você começou e você fez cursos, você foi buscando informações aonde? Sim, o meu primeiro curso, ele foi em 2012. Foi na Hans, Consultoria Ambiental, que inclusive o Ricardo Taone estava aqui, ele fez o curso junto com a gente. Foi o meu primeiro curso. Ah, legal. E desde então, você vem trabalhando com essa conscientização das pessoas a respeito das serpentes, do que elas realmente representam, até dentro do próprio ecossistema, né, que nós temos. Como é que é esse trabalho que você desenvolve? Sim, é um trabalho de educação ambiental. Sim. Você vê que muitas pessoas, elas temem esses animais. Uhum. Porém, se você for pegar o número de óbitos ano no Brasil, é em torno de 150, 160 óbitos num país com a imensidão que é o Brasil. Então, é um número muito baixo. Entendi. Então, quer dizer, podemos considerar assim que a mortandade por serpentes ela é baixa em comparação a outros tipos de mortes por outros animais, incluindo animais peçonhentos ou não? Sim. O número de mortes por serpentes, ela está em segundo lugar. Perdendo apenas para escorpião. Só que no Brasil, é um número baixo. Entendi. E em termos de números, assim, quanto que você falou mesmo? O ano passado foi 141 mortes. 141 mortes. Realmente é um número bem baixo, assim, não é um número muito significativo. Essas mortes ocorrem mais em áreas rurais? Ou... Sim. É uma coisa que tem que deixar claro que acidente com escorpião é urbano. Sim. E acidente com serpentes, 90% é rural. Até isso explica um pouco essa questão mesmo dos escorpiões, né? Esse é um problema realmente que ocorre em cidades. As cidades têm uma concentração populacional maior, consequentemente a probabilidade de alguém ser vítima de uma picada de escorpião aumenta. Sim, aumenta muito. Sem falar que o escorpião, ele tem assim, ele se reproduz muito rapidamente, né? Ou não? Sim, o escorpião, na verdade, as empresas de detetização não vão gostar do que eu vou falar. Mas o problema do escorpião, ele está ligado a empresas de detetização. Ah, sim. Porque o veneno, ele não é efetivo. Não adianta falar que ele é efetivo, porque não existe veneno efetivo. O que acontece é que quando você joga o veneno em cima do animal, ele morre. A partir do momento que você joga no ambiente, gera um estresse que ele vai se reproduzir por patenogênese.
Então a fêmea ela se reproduz sem o macho Sim. e gera 100 filhotes. E nesse processo de partenogênese, ou 100 filhotes, são 20 filhotes. Nesse processo de partenogênese, todas serão fêmeas. Que se reproduzirão sozinhas. Mais 20. Mais 20. Então é um problema que Então, a detetização, ela... Entendi. É um problema que ele faz uma curva exponencial, né? Sim. É aí que tá o problema. A população de escorpião acaba crescendo muito em função disso. E no caso das serpentes, bom, me parece, assim, né? Meio até óbvio, né? A questão das áreas rurais serem os locais onde acontecem mais acidentes com as serpentes. Acredito eu por causa do habitat delas, que para elas é mais fácil, né? Elas estão mais adaptadas ao ambiente rural do que ao ambiente urbano, né? A proporção da população de serpentes nos dois ambientes, você sabe mais ou menos qual que é, assim? Em ambiente urbano, é muito raro. Geralmente em épocas de muita chuva. Sim. Ou então de intenso calor. Entendi. Bom, gente, uma outra coisa também para quem não sabe, né? Para quem ainda não sabe, mas eu acredito que todos saibam aqui, o André é um dos nossos mais fiéis ouvintes, né? Ele tá todo domingo aqui com a gente participando via chat, às vezes pelo WhatsApp. E já fazia tempo que eu queria trazê-lo aqui para fazer esse trabalho de conscientização, para ajudá-lo a divulgar mais. Ele já faz um trabalho excelente aí pela cidade, ele dá palestras, a gente esteve em vários lugares, em várias cidades do Brasil, né, André? Mais região do estado de São Paulo. Sim. Você pega mais essa região aqui mais próximo a nós. Isso. Aqui, entre... Rio Preto. Você já palestrou em Rio Preto já, então, também? Rio Preto não cheguei a fazer, eu fiz Votuporanga. Votuporanga. Fernandópolis já? Ainda não, mas tá em negociação. Tá em negociação. Entendi. E... o que mais? Deixa eu ver aqui. Bom, antes de nós prosseguirmos aqui, né? Tem uma pergunta aqui que foi enviada pela Silvana Lopes. Ela mandou uma mensagem para o André encaminhou para mim. E ela escreveu assim: o que quero saber ela faz uma apresentação explicando que ela não vai conseguir assistir, né? Vai tentar, mas ela pergunta aqui: o que quero saber se sou picada por uma cobra X, qual o protocolo a seguir? Se os hospitais contam com o soro para a picada da cobra X, ou esse soro é universal, serve para todas. Se existe no Brasil cobras que, se você for picado, há poucas chances de sobreviver, o que fazer quando encontrar uma no quintal? Bom, são várias perguntas, né? Então vamos assim, vamos uma por uma, vamos repetir aqui. Vamos na primeira aqui. Se sou picada por uma cobra X, qual o protocolo a seguir? O protocolo é você manter a calma. Se você estiver longe de um veículo e estiver acompanhado só com uma pessoa, essa pessoa que está te acompanhando, ela não pode te abandonar. Então é melhor você seguir a passos lentos junto com essa pessoa do que essa pessoa sair para procurar ajuda. Se tiver em 3, um fica com você e o outro vai em busca de ajuda. Certo. E manter o local picado o mais alto possível. Então, se for o braço, você manter o braço alto, a perna alta, para diminuir a circulação nesse local. Perfeito. Aí, a segunda pergunta é: se os hospitais contam com um soro para a picada da cobra X, ou esse soro é universal, serve para todas? Então, o soro ele é dividido por gêneros. Então, vai ser o antibrotópico para jararacas, antiprotálicos para as cascavéis, e tem o antilaquético para surucupus. Só que esses soros são encontrados em formas associadas também. Então tem o brotópico cucotrálico. Então, na dúvida, se o médico não tem um sintoma claro, ele pode usar esses soros associados. E tem o antimicrôlicos, que são exclusivos para as corais brasileiras. Entendi. Aí a pergunta seguinte é: se existe no Brasil cobras que, se você for picado, há poucas chances de sobreviver? Geralmente a coral. A coral, né? Tem chance de sobreviver? Tem, mas é a que tem mais letalidade. Entendi. E aí tem mais uma aqui que ela diz assim: o que fazer quando encontrar uma no quintal? Então, eu sou daqueles caras que fala do balde da vassoura.
Aham. Pega o maior balde que você tiver, coloca ele deitado e vai guiando ela com a vassoura e levanta o balde com a vassoura. Perfeito. E aí você pode ligar para mim, para ambiental, que... E aí você vai lá para... Entendi. Vamos dar uma olhada aqui no chat se tem alguma pergunta. Tá aqui a Keila Silmara dando boa noite, Keila. O seu pai, né, o Vicente, dando boa noite aqui também. Boa noite, Vicente. Por enquanto, só esses 2 boa noites aqui no chat. Então, tem uma galera assistindo aqui a gente, hein, André? Então, 8 espectadores simultâneos aqui, isso é uma... Já posso dizer que é quase um recorde aqui do Hipersinapse. Bom, outra coisa também, André, aquela história assim de cabeça triangular, cabeça redonda, se isso serve para identificar se a cobra é peçonhenta ou não, ou se isso é um mito? Em partes. Essas regras têm suas exceções. Sim. Então, o que acontece? Não adianta você conhecer a regra e não conhecer a exceção. Igual, geralmente, serpentes peçonhentas, ela tem a cabeça triangular. Mas a jiboia, ela não é peçonhenta e ela tem cabeça triangular. A coral verdadeira, ela não tem cabeça triangular. Então, tem essas exceções. Entendi. Eu lembro que um dia a gente estava falando sobre as corais, né? Sobre a coral verdadeira, a coral falsa. Até a gente estava comentando a respeito de uma pessoa que foi manipular uma serpente dessa e acabou sofrendo um acidente fatal, né? E quais são, de fato, assim, as diferenças entre a coral verdadeira, a coral falsa? Se é que tem diferença? Ou, pelo menos assim, visualmente, né? Parece que as pessoas têm... Eu já ouvi tantas histórias sobre corais que eu já não sei te dizer se eu saberia identificar uma verdadeira de uma falsa, embora a gente tenha tido aquela conversa, tinha já me passado alguma orientação, mas passa aí pra galera aí qual que é a diferença entre uma e outra e quais são os cuidados que a pessoa tem que tomar, né? Se estiver diante de uma coral verdadeira, né? Porque, como você falou, né? Ela é uma das mais perigosas, né? Então, aquela questão de anel vermelho para preto não ter veneno, aquilo lá é um mito. Uhum. Então, a sequência de anel, ela não julga nada. O que você vai encontrar numa coral verdadeira é que os olhos são reduzidos. Só que por um leigo notar olhos reduzidos, sim, é meio complicado. Porque talvez o que para ele é reduzido, na verdade não é reduzido. E talvez para ele não é reduzido e é reduzido. Até também porque ele não tem, às vezes, a base de comparação. Né? Então ele precisa de uma base de comparação para ele ter uma ideia. Entendi. Se ele tiver uma falsa e uma verdadeira, ele vai conseguir notar a diferença. Sim. Mas um leigo, ele bateu o olho e fala, não, esse olho aqui é reduzido, ele não vai. E a questão das cores, diferencia uma da outra? Não. Não, elas são idênticas praticamente. Idênticas. Né? Tem cobra que faz um mimetismo, química, perfeita. Entendi. Que você olha assim e você fala, caramba. E agora, José? É verdadeira, é falsa? Aí você dá um zoom na imagem, você busca outras características, igual escama L'Oreal, tal, aí você fala, não, peraí, aqui é verdadeira. O que seria a escama L'Oreal? É uma escama que ela tem entre o focinho e os olhos. É diferente da fosseta L'Oreal. A fosseta L'Oreal vão ter as vibras, que são as famílias Elapides, que são a jararaca, surucucus e cascavéis. Que elas têm a fosseta L'Oreal, que é um órgão que parece um segundo focinho, entre os olhos e o focinho. E na coral falsa ela tem a escama L'Oreal. Ah, entendi. É só uma escama que ficaria ali no local. Isso. Que na coral verdadeira ela não existe, essa escama. Ah, certo. Tem que ser especialista mesmo para diferenciar da outra. É uma contagem de escamas. O certo mesmo é você, diante de uma coral, sendo ela verdadeira ou falsa, por garantia, é melhor manter distância, né? Sim. É melhor evitar, e né? Na região amazônica tem corais verdadeiras que ela só tem padrão preto e branco. Então, as 3 cores não existe ali. Então é meio complicado ali que você olha um leigo e fala assim, peraí, isso aqui nunca vai ser uma coral. E é uma coral. Aí vai lá brincar com a cobra. Ai, cobrinha bonitinha. Aí toma uma picada e morre. Sim, e uma coisa que é interessante é que 90% dos acidentes com corais são na mão. A maioria dos acidentes com serpentes é na perna. Acidente com jararaca, cascavel, surucucu. E a coral é na mão. Porque o cara vê esses vídeos na internet
E ele se torna especialista em 15 minutos. Entendi. E aí uma hora dá ruim. E geralmente é na mão. Entendi. O cara vai manipular, não tem o conhecimento adequado e acaba se estrepando. Sobre essas cobras, como a jararaca, cascavel, tem muitas coisas que são ditas, né, sobre essas cobras, porque assim, como elas são muito conhecidas e elas têm fama assim de muito perigosas, né? Até acredito que muita gente que está acompanhando a gente agora não sabia da informação de que a coral ela é muito mais perigosa do que uma cascavel ou uma jararaca. Inclusive a jararaca, ela tem uma fama péssima, né? Assim, de ser mortalíssima, né? Mas se uma pessoa é picada por uma jararaca, vamos na jararaca primeiro. O que acontece no corpo da pessoa quando ela sofre a picada de uma jararaca? Geralmente ela vai ter um inchaço, um edema local. Dor ela vai sentir horas depois. No momento vai ser como se fosse um espinho. Dor ela vai sentir, vai demorar um pouquinho. E geralmente hemorragias. Entendi. E aí isso é o que pode levar a pessoa à morte. Sim. E aí vai paralisando, né? Vai paralisando. Uma ação de veneno que... E a cascavel, o veneno dela, a ação dele no organismo é similar? É meio similar, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando eu estou na beira do rio, eu não desprezo o bêbado. Porque um dos sintomas de acidente com cascavel e com coral é o cara ter cara de bêbado. Ah, tá. Então eu prefiro trocar uma ideia com o cara, se eu tô na beira do rio, sentir o cheiro de cachaça dele e ter certeza que ali tá tudo bem. Entendi. Porque se... Pode ser um acidente. Pode acontecer e a pessoa, às vezes ela nem... Às vezes ela... Acontece muitas vezes da pessoa ser picada e não ser assim... não perceber imediatamente. Porque acontece algumas situações assim, com os escorpiões acontece isso. Da pessoa levar uma ferroada e não saber que levou uma ferroada, achar que foi algum espinho, alguma coisa que estava ali dentro do sapato que incomodou. Tem gente que... Eu conheço a história do cidadão aí que calçou o sapato, foi trabalhar e tal, com o escorpião lá dentro, e ele tomou a picada, mas ele achou que não era nada, que... Ele nem sentiu direito a picada. Às vezes o cara tem até neuropatia, tem um problema em relação à sensibilidade, né, do pé, e não verificou o sapato e... Enfim, passou mal pra caramba, mas não morreu. Foi medicado, ficou bem, mas passou uma situação complicada. Com serpentes acontece, mas não é tão frequente. Por ser um animal grande, geralmente a pessoa sente alguma coisa no pé, ela olha. Mas não por causa da dor. Entendi. Ela sente aquele espinho no pé e fala, opa, peraí. Dá aquela picada, aquela... E aí fica a marquinha que é bem característico de um acidente. Entendi. Mas por causa da dor, não. Se ela estiver dormindo, provavelmente... Até porque a dor, como você disse, ela demora um pouco pra... A pessoa demora um pouco pra sentir a dor, né? Sim. Ela só sente mesmo essa característica de como se tivesse um espinho ali, né? Então, isso daí é interessante que as pessoas saibam pra ficarem atentas. Em 2012, meu pai sofreu um acidente com jararaca. Eu estava com ele no rio e de moto. E ele foi sentir dor muitas horas depois. Só que era uma dor, quando ele começou a sentir... Ele me relatando que era como se tivesse cortado a perna dele e deixado no osso e batendo com um martelinho no osso. Ele falou, a dor que eu senti foi essa. E tomando Dolantina. Entendi. Bom, vamos dar mais uma olhada aqui no chat, né? Bom, a Michele Paul, né? Boa noite. André, você tem interesse de ter outro animal silvestre? E aí, André? Você tem interesse em ter outro animal silvestre? Boa noite, Mi. Muito obrigado pela audiência. Um beijo. Minha irmã, de Votuporanga. Então, tenho vontade de ter uma iguana, mas eu não sei se eu teria por causa do trabalho que dá. Um animal que você precisa um cuidado muito maior com temperatura, com umidade, um terrário climatizado muito grande. Entendi. E é um animal hoje que o pessoal tá pedindo 8 a 10 mil. Então não sei se... é puxado. Se vale a pena. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Lucas Vinícius, boa noite. Qual espécie de serpente é essa que o André está segurando? Essa aqui é uma jiboia arco-íris amazônica. Olha aí.
E o Vicente aqui perguntando: existe alguma espécie de serpente venenosa arborícola? Então, existem jararacas que não são da nossa região, que são arborícolas. Mas aqui na região tem a Philodipsis offensis, que é aquela cipózinha verde. Aham. E o pessoal considera, geralmente, o pessoal da área médica considera um animal inofensivo. Porém, já causou óbitos no Brasil e acidentes graves. Entendi. Em caso de acidentes com esse animal, é utilizado o soro para jararaca. Ele não tem um soro específico. Não, certo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, por enquanto é só isso. Nenhuma pergunta aqui no WhatsApp. Lembrando mais uma vez, gente, que quem quiser participar, além aqui do chat do YouTube, vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp através do número que está aparecendo aí na tela, 67 982 19 8858. Inclusive, né, eu gostaria que as pessoas participassem mais enviando áudio para que o bate-papo ficasse um pouco mais dinâmico, assim, né? Mas o pessoal parece ter um pouco de vergonha de mandar áudio, de falar, né? Vamos ver aqui, então. Bom, André, agora, saindo um pouco, assim, da sua especialidade, né? E falando um pouquinho mais a respeito de você, né, da sua pessoa, o que você gosta de fazer, assim, quais são os seus hobbies, assim, né? Claro, além de lidar com as serpentes, mas coisas que você gosta de fazer, que você, sei lá, lê, série, filme, coisas desse tipo, assim, pescar. Eu gosto muito de pescar e eu sou um apaixonado por filmes científicos. Ah, entendi. Alguns filmes e também eu tenho um vício em artigos científicos. Artigos científicos. Eu sou viciado. O pessoal fala, tem uma publicação nova, às vezes não é nem da minha área, você vai lá e... eu quero fuçar. Quer fuçar, tá certo. E assim... Bom, filmes, né, ficção científica, quais filmes, assim, você... marcaram você, que você fala assim, pô, esse filme foi muito bom? Ou esses filmes foram muito bons? Cite aí alguns. O melhor filme que eu assisti até hoje foi o do Darwin. Não sei se você já viu. Não, A Origem das Espécies. Ah, não vi. Cara, é um documentário. Não, isso é o filme mesmo. Ah, tá. Cara, não, que não vi. filme incrível que os caras fizeram. Eu não vi. O pessoal da área da biologia, que quer estudar sobre origem das espécies, evolução das espécies, o filme é perfeito. Entendi. Ele retrata tudo. Muito bacana o filme. Até puxando um pouco o gancho aí sobre a obra do Darwin, né, A Origem das Espécies, uma coisa que a galera confunde muito sobre a seleção natural, e eu sempre faço questão de, quando tenho oportunidade, né, de falar a respeito disso, é porque as pessoas têm uma ideia equivocada sobre a questão da adaptabilidade do indivíduo no ambiente. Então eles falam assim, o indivíduo se adapta ao meio. Não é exatamente isso que acontece, né? Na verdade, a gente vai sofrendo as mutações genéticas, né, de geração em geração. Indivíduos vão vão adquirindo, né, algumas características que outros não têm. O ambiente em torno, ele vai sofrendo mudanças, alterações. E aí a coisa funciona assim. Aquele indivíduo que possui a característica que garante a ele uma capacidade de sobreviver maior naquele novo ambiente, ele tem uma vida prolongada, ele vai reproduzir mais, enquanto que os outros vão reproduzir menos, vão ser mais passíveis de serem predados, né? E vão desaparecer. E aí, isso é uma coisa constante que vai, né? As alterações vão acontecendo. É meio que... é um jogo meio que de uma roleta, né? Sim, eu vou falar algo que alguns biólogos não vão gostar, mas a extinção, ela é natural. Sim. Esse negócio, vamos preservar. Tá, vamos preservar até tal ponto. Mas uma hora... vai acontecer, ela tem que acontecer. E também tem outra, né? Existem certos fatores que produzem extinção que são inevitáveis. As extinções de massa que o planeta Terra já
vivenciou, né, ao longo da sua história. Nós tivemos 5 extinções em massa, né? Algumas delas por erupção vulcânica, supervulcões, né? Contaminando a atmosfera, reduzindo ou aniquilando completamente a taxa de oxigênio e todos os animais e plantas que dependiam morriam. Teve a famosa extinção dos dinossauros, né? Do meteoro que colidiu com a Terra e produziu mais uma extinção em massa. Então, é algo inevitável, né? Você não, às vezes a natureza ela age com uma força tamanha que é impossível você deter, né, essa mudança. É claro que, em certo sentido, a gente tem, como você disse, preservar até certo ponto, porque inevitavelmente a extinção ela virá de alguma forma. Inclusive, eu falo sempre que eu não acredito que o homem será responsável pela sua própria extinção. Eu acho que a gente vai ser extinto, a gente vai junto com muitas espécies aí, numa dessas extinções em massa colossais aí, como as que a gente já viu anteriormente na Terra. O que você acha disso aí? Eu acredito que sim, porque é diferente quando o pessoal fala de entrar em extinção, quando é algo causado pelo homem, uma intervenção negativa pelo homem. Sim, aí o homem ele tem que recuperar. Mas algo que é natural, ele não tem que ficar naquela neura toda de tentar impedir a extinção de algumas espécies. Por exemplo, quando a caça de rinoceronte branco, por exemplo, que levou a espécie à beira da extinção, né? Acho que tem um indivíduo vivo no mundo hoje, do rinoceronte branco. Se eu não me engano, ele já veio a óbito. Né? Eu não tenho certeza. Porque eu li alguma coisa, é verdade. Acho que... Se eu não me engano, acho que foi o ano passado, retrasado, eu não tenho certeza. Então, assim, a menos que haja algum rinoceronte branco perdido lá no meio da África lá, que acontece às vezes de algumas espécies serem dadas como extintas, e aí, anos, décadas depois, é avistado um indivíduo daquela espécie. Aconteceu na China. Recentemente, avistaram lá um tipo de gato do mato, um gato selvagem, que já fazia uns 70 anos que ele era considerado extinto, e aí alguém avistou um indivíduo dessa espécie por lá. Quer dizer, acharam que tinha sido extinto, mas não foi não. Só por conta da população muito reduzida, ficou difícil encontrar eles por aí, mas de repente apareceu uns 70 anos depois. Eu achei interessante isso aí. Agora, como você disse, quando é da nossa responsabilidade ameaçar, colocar uma espécie em ameaça de extinção, como, por exemplo, a caça ilegal ou o avanço de cidades em determinados ecossistemas, ok, aí... Mas tem coisas que já não são na nossa alçada, né? Não estão ao nosso alcance, né? Sim. E tem muitos animais que nós não vamos conhecer. Uhum. Igual esse ano foi identificada 2 novas espécies de araracas. E elas já estão ameaçadas de extinção. Então o animal que foi catalogado esse ano, janeiro desse ano, já está ameaçado de extinção. Então não é que o animal ele está extinto, é um animal que a gente nem sabia da existência dele. Uhum. Deve ter em outros locais. Sim. Não só naquele pedacinho reduzido. Entendi. Ó, temos mais algumas manifestações aqui no chat. Eunice de Freitas dando boa noite aqui. Boa noite, tia. Aí o Shelby perguntando aqui, né? Boa noite a todos. Shelby, São José do Rio Preto. André, por favor, esclarece uma curiosidade de todos por aqui. É verdade que cada ano a vida da cascavel gera um gomo ou elo em seu guiso? Boa noite, Shelby. É o Shelby. Boa noite, Shelby. Abraço. Então, é mito. Cada anel daquele lá do guiso é uma muda, uma troca de pele. Porém, essa serpente, ela pode, em contato com uma pedra, perder parte do guiso. Então não significa que cada anel do guiso ela tem um ano. Devido ao fato que ela troca de pele de 4 vezes ao ano.
e ela pode ter perdido parte do guiso. Então não serve como critério para inclusive assim, dentro do próprio guiso, o que faz o barulhinho não seria também resto da pele dela? Sim, é restos de pele. Então quer dizer, além dos anéis lá, né, tem o que tá dentro, né? Tem. E o pessoal acha que tem uma bolinha bonitinha, que douradinha, igual uma pérola, que vai... Não. Eu tenho um guiso lá em casa e não é bem assim. Na casa quando eu morava com meus avós, isso muito tempo atrás, tinha um guiso de cascavel lá, alguém tinha um guiso desse lá em casa, e eu olhava assim, né, através da luz, né, para ver o que tinha lá dentro, e dava para ver que era um negócio disforme, né, que uns maiores, outros menores, às vezes tinha um ou dois, era bem assim mesmo, né? Sim. É algo que cria curiosidade. Eu mesmo, formado em biologia da área das serpentes, eu sempre estudei sobre o guiso, porém eu nunca peguei. Quando uma pessoa matou uma cascavel há muito tempo atrás, e ela falou, tô com um guiso aqui, eu vou jogar fora, eu falei, eu quero. E eu fui de curioso. Mesmo sabendo tudo que eu estudei sobre o guiso, eu falei, não, peraí, eu quero ver como é que é. Eu peguei o estilete e fui abrir ele. E realmente ele é só pele. Sim. Olha só, mais mensagens aqui. O seu pai mandando aqui, né? Quando há interferência num dado ambiente, é possível que espécies desconhecidas foram dizimadas. Isso pode ser real, sim. Concordo. A Keiko Shiozuka aqui mandando boa noite. Paulo Freitas mandando um buenas noches, André. Saludos desde Santa Cruz, Bolívia. Olá, internacional, dia internacional hoje aqui. Boa noite, Paulo. Abração, hein? Karina... Estou esperando para ir lá para Bolívia, hein? Ó, é isso aí. Vai passear lá, fazer palestra lá para os bolivianos lá. Karina Fernandes, boa noite. Boa noite, Karina. Bom, pessoal, mais uma vez, né, convido a todos para enviarem suas mensagens aqui pelo nosso número aqui no WhatsApp, né, o 67982 198858. Também esse é o nosso Pix. Quem quiser colaborar com o canal, fazer alguma doação, fazer com que a gente possa fazer uns upgrades aqui, melhorar o canal, só doar qualquer valor nesse número que está aparecendo aí na tela de vocês. André, agora você falou da cascavel trocar várias vezes de pele ao ano, né? E que é um mito, né? Essa coisa de que a quantidade de gomos ali, ou anéis que tem o guiso, representarem a idade dela. Eu também acreditava nisso quando era criança, principalmente, né? E criança, assim, não tem muita informação, né? E, inclusive, pela falta de informação, às vezes é perigoso, porque a criança ela tem muita imaginação e, às vezes, se ela não tiver, assim, um mínimo de educação sobre serpentes, ela acaba sendo vítima de um acidente grave. Acidentes com crianças são muito recorrentes ou mais com adultos do que com crianças? Geralmente mais com adulto. Mais com adulto, né? Geralmente, mas acontece casos com crianças. Então, eu quando era pequeno, ainda assim, vamos dizer que a educação que eu tive sobre serpentes morra de medo delas, porque elas são perigosas. Então, assim, se avistou uma cobra, corre, né? Não fica perto não, sai de perto, né? Porque ela é perigosa. Então, assim, sempre que acontecia de aparecer uma cobra, eu já me afastava, já saía de perto. Aí depois de adulto, quando já um pouco mais ciente das coisas, né? Esse medo meio que passou, assim, né? É claro que você tem cautela, mas ter cautela é diferente de ter medo. Eu me lembro de uma situação que eu estava no Interact Club e nós havíamos feito uma parceria com a prefeitura na época para plantar árvores de flores, né? Nas entradas da cidade. E numa dessas, né? Na entrada que vai para Santa Fé do Sul, então eu ia na frente com um enxadão, eu ia marcando o lugar, aí vinha alguém com uma cavadeira, fazia o buraco, e aí vinha uma pessoa e colocava a muda e fazia o plantio ali. E assim a gente ia fazendo.
E em um dado momento eu tô lá, né, fazendo a marca no chão. Tava perto da cerca, tinha uma cerca assim, né, próximo ali. E ali no meio do mato, uma sacola com lixo. Eu escutei um barulho na sacola. Olhei para a sacola e não vi nada na primeira vez. Aí eu continuei fazendo a marca, aí eu vi um barulho mais forte. Aí quando eu olhei de novo, aí eu vi que era uma cascavel saindo ali. Provavelmente ela estava atrás de comida, né? E aí ela saindo ali e tal, passou assim na minha frente, como quem não quisesse nada. Eu fiquei quieto, nem me mexi, só deixei ela passar e ir embora. Aí só avisei o pessoal, falei, gente, ó, lá onde eu tava ali, perto daquela árvore ali na cerca, ó, tinha uma cascavel ali, tem um lixo, ele tava futricando lá. Então, a hora que vocês forem com a cavadeira e plantar lá, vocês fiquem atentos. Ah, mas por que você não matou a cobra? Você tava com enxadão. Eu falei, velho, a bicha tava lá, de boa, na dela, não fazendo nada. É só não mexer com ela que não vai acontecer nada. Só deixa ela quieta lá com o lixo dela, não vai encher o saco dela. Que aí é perigoso, mas fiquem atentos, né? Mas o pessoal me condenou ali porque eu não matei a cascavel. E como eu disse, né? Eu não vi necessidade disso. Uma vez que ela estava procurando alimento, já tinha até se alimentado e só estava ali transitando ali no local, de boa na dela, né? O que você sugere, né, para as pessoas quando elas estiverem numa situação parecida com a minha, assim? É isso, se afastar e deixar o animal seguir o curso dele. Exato, né? Esses dias eu bati boca com um biólogo lá e deu treta. Porque ele fez uma orientação e eu falei, você é doido. Ele falou assim, se você estiver fazendo uma trilha, encontrar uma serpente, você mata, porque atrás de você vem pessoas. Aí eu falei pra ele, se você não quiser tiver encontro com serpentes, você não faz trilha, você fica na sua casa, no seu sofá. Você já está invadindo o espaço dela e vai orientar as pessoas a matar o animal que está no espaço. Não, você que está invadindo ali. A partir do momento que você vai fazer uma trilha, você já tem que saber, eu estou sujeito a encontrar uma serpente. E o que eu digo muito é, uma serpente viva, ela salva vidas. Serpente morta não serve para nada. A não ser para colocar no álcool e servir por meio de idade. Não sei se você conhece alguém que tem hipertensão. Eu conheço. Conhece? Alguém que usa um medicamento chamado Captopril. Captopril, meu pai usa. Fala para ele agradecer a jararacas. Esse medicamento ele é feito através do veneno da jararaca. E foi uma descoberta de um brasileiro. Olha isso. Do estado de São Paulo. Só que na época 1965, 62, o Brasil ele não tinha tecnologia e não tinha, não financiava estudo. Então, um laboratório americano fez a patente disso. Então, demoramos 20 anos para fazer o uso de um medicamento que foi descoberto por um brasileiro. Entendi. E hoje ainda tem muitos estudos bacana que não são investidos e poderiam salvar vidas, assim como o Captopril. Legal. Tem mais perguntas aqui, André. Ó, a Karina tá perguntando aqui. André, como você vê a reação das pessoas sabendo que você tem uma cobra como animal de estimação? E aí, André, como que você... quando as pessoas reagem assim, você tem uma cobra? O que você faz nesse momento, assim, do pavor da pessoa ou da curiosidade dela? Cara, eu levo eu sou natural com isso, porque pra mim é como se fosse um cachorrinho. É muito natural. Inclusive, a Karina, minha cunhada, ela ficou com receio. Mas a minha sobrinha de 2 anos e meio, eu coloco ela pra ter contato com o animal. E eu já fiz uma educação ambiental nela, porque tem um rancho lá, do Remi-Fá, e ela chama de Fafá. Eu falo, então, aqui você pega, no Fafá não. E ela vai assim, ela chega lá no Fafá, do Remi-Fá, ela fala assim, aqui não pode pegar cobra. Então então é uma questão que é a mesma que eu encontro quando eu vou tentar entrar numa escola. Entendi. Aquele conceito, aquele preconceito, tipo assim, mas e o risco? É uma questão, tipo assim, profissional. Você tem que saber que você vai trabalhar com uma criança e você tem que conduzir essa criança, que o momento dela tocar no animal é aquele. Fora desse momento, ela não vai tocar numa serpente. Então, a minha palestra é focada nisso. Eu preciso orientar uma criança, geralmente maior de 6 anos, que já tem uma mentalidade um pouquinho pode e não pode, e conduzir ela. Aqui é o momento.
Fora daqui, não. Uhum. Porque senão eu vou causar vários acidentes com criança. Uma criança vai encontrar uma serpente numa beira do rio e vai querer pegar. Isso é perigoso. Aqui, André, mas aqui o Vicente Pereira, né? Salve, Vicente. O Paulo Freitas aqui perguntou, André, existe mamba negra na Amazônia? Não. Não existe. Por enquanto não foi relatado. A mamba negra é africana. É africana. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, parece que não. Por enquanto não. Bom, uma coisa que eu estou observando aqui, André, então você está aí com a serpente na mão, com a jiboia e arco-íris, e você está aí que mexe a mão para cá, mexe a mão para lá, ela está aí quietinha. Ela é sempre bem comportadinha assim, ou ela de vez em quando fica meio irritada, meio estressada? Não, ela é assim, o natural do animal é isso. É calma desse jeito. É um animal que quando o pessoal fala assim, eu quero ter uma serpente, eu quero ter um terrário, e eu vou ver a cobra andando, Não, ela vai andar no dia que ela tiver alimentação. No dia que ela for alimentar, ela tá com fome, ela começa a movimentar, então eu vou lá e alimento. Fora isso, ela vai ficar isso aqui, ó, num tronco parado dentro de uma caixa de vidro. Certo. E com que você alimenta ela? Eu alimento ela com pintinhos ou então com ratos de laboratório. Os pintinhos vivos ou abatidos? Entendi. Os ratos também? Sim. E o pintinho eu tomo cuidado de fazer remoção de bico. Ah, sim. Porque o bico pode... É um animal pequeno para um pintinho. Entendi. Então... Verdade. Deixa eu ver aqui então. A Keiko tá mandando aqui, né? A Maiane, ó. Aqui é a Maiane, mãe de José Francisco. Ele achou uma pseudo... como é que é aqui, Maiane? Pseudo-cobra? Pseudo-doboa? Pseudoboa. Nossa, essa palavra pra mim é nova. Ele achou uma pseudoboa coronata no quintal do vizinho de casa. Eita! E aí, o que faz com uma serpente dessa, André? É um animal inofensivo. Ele não vai te causar grandes problemas. O que é uma pseudoboa coronata? Cara, é o nome científico que é o nome universal. Seria uma subespécie de mussurana. Sim. E a cobra cega que o pessoal fala, a tal da cobra cega? O que é isso? Essa é uma minhoca, né? Ela é um anfíbrio. Ela é mais um sapo do que uma serpente. É a mesma questão da cobra de vidro. Entendi. Ela não é cobra, ela é largata. Ah, certo. Então tem essa confusão. Porque a vida inteira, assim, sempre aparecia um bicho desse no quintal de casa. Ah, cobra cega, mata. Cobra cega. Eu olhava aquele bicho e falava assim, mas isso não é uma cobra, isso parece uma minhoca. Eu não entendia o porquê do cobra cega, né? Assim, claro, o cega é porque você não viu os olhos dela, né? Acho que não tem olho esse bicho, né? Ou tem, e a gente não enxerga. Bem reduzido, né? Só que é peçonhento. É peçonhento. 2019, 2018, o Butantan lançou uma nota avisando pra tomar cuidado. Que sim, que a famosa cobra cega... Que não faz nada a ninguém. Ela faz. Ela tem peçonha. Ela tem que tomar cuidado, então. Tá, vocês estão ouvindo, né? Cuidado com cobra cega. E a tal da cobra cega que aparece no quintal, que ela é peçonhenta. Tem que tomar cuidado. Não vai te causar um acidente, porque é um animal que praticamente não morde, mas melhor evitar. Ele vai se defender, na verdade, né? Se você for pra cima dele e pôr a mão nele, pegar nele, aí que você pode se machucar. Mas deixa lá o bicho quieto lá, né? Ou então chama alguém como o André aqui, ou a polícia ambiental, pra... Uma vassoura, um baldinho. Tomar providência, né? Então, o André sempre recomenda esse procedimento, né, de uma vassoura e um balde, colocar ela dentro do balde, né, usar a vassoura para direcionar ela ali para dentro do balde, e aí chama, né, o pessoal aí que é especializado para fazer o recolhimento desse animal, né? Sim, sempre erguer o balde com o cabo da vassoura, nunca com a mão. Ah, sim, né? Porque ela tá ali dentro, ela pode armar um bote ali, você toma picado de graça. O balde e a vassoura é o instrumento melhor que existe. Ele é melhor do que o gancho, ele é melhor do que o pinção. Para uma pessoa que ela não sabe usar um gancho ou pinção, é o instrumento mais seguro que tem. É o balde e a vassoura. Às vezes eu vejo... Funciona muito bem. Eu vejo o pessoal já especialista usando o gancho, já me dá uma agonia aquilo lá, da forma como
o cara pega ali, a cobra fica pendurada de um jeito muitas vezes esquisito, sei lá. Imagine uma pessoa que é leiga, né? Que não sabe manipular isso daí, aí vai lá mexer e, em vez de pegar a cobra, acaba aprontando um acidente grave. É que no gancho, a pessoa que ela tem uma noção como usa, ela tem uma ideia que naquela posição, se ela dá um bote, vai alcançar a mão ou não. Aham. E o cara que é leigo, às vezes ele acha que ele tá seguro E não tá. e ele tá numa posição muito vulnerável. Entendi. Bom, dando uma olhadinha aqui no chat, né? O Paulo Freitas perguntando aqui, qual espécie que mais tem histórico de ataques? Exemplo, ele escreveu aqui jarana, foi tentar escrever jararaca aqui, saiu errado. Cascavel, urutu. A urutu cruzeiro também é outra famosa, né? No Brasil, 70% dos acidentes é jararaca. Jararaca. Em segundo lugar, quem seria? Aí vem a cascavel, seguido de surucucu e depois as micros, que são as corais. Entendi. E a urutu cruzeiro, André? Como é que é essa serpente? Ela é venenosa? Ela não é? Ela é venenosa, ela é uma espécie de jararaca. Ah, tá. Ela é da família das jararacas, então é tipo jararaca. Interessante. O pessoal fala muito da urutu cruzeiro também. E na verdade, dessa questão do mata ou aleja, é muito relativo. Tem aquela questão da pessoa chupar a picada, que na verdade, se você foi picado por uma serpente e viu alguém chupar a tua picada, então é soro para 2 pessoas. Porque quem chupou a picada vai se envenenar. Vai se envenenar, não por ingerir o veneno, porque o veneno é proteína, mas se ele tiver um microferimento na boca ou no sistema digestivo, vai pra corrente sanguínea e aí tá lascado. Ele é outra vítima. E na verdade a boca ele não vai... Não vai resolver o problema. Eu gosto que o pessoal me manda na internet o extrator de veneno. Aquilo lá não serve pra nada. Uma vez até eu questionei a respeito, porque o teste que foi feito em coelho. E aí uma equipe de biólogos submeter esse mesmo teste em suínos. Só que em suíno ele não extraiu. Então, quer dizer, a pele do coelho é muito fininha, é uma situação. A pele humana é mais próxima da suína. Então, se não puxou do suíno, não vai puxar da pele humana também. Certo. Se você tiver um coelhinho envenenado, talvez se ajude um pouco ele, mas um ser humano não esquece. Tá certo. Aqui também, a jararaca, o Paulo corrigiu aqui. Era a jararaca. Aí a Michelle perguntando aqui, André, pretende fazer mais algum curso específico? Se sim, em quê? Então, eu quero continuar seguindo essa área de serpentes. Serpentes e animais peçonhentos. Uma coisa que não me interessa muito aqui na nossa região é aranhas. Porque já tem uns 10 anos que Mato Grosso não tem óbito de aranha. Então não tenho por que eu estar no Mato Grosso do Sul e focar em acidentes com aranhas. Então eu quero, tipo assim, serpentes, escorpiões, algo que pode ser útil. Entendi. E curso para escorpião você já fez algum ou tem em vista? Fiz um pela Escola Superior do Instituto Butantan. Um curso relativamente pequeno, que foi só 2 horas, que foi uma orientação do que mudou e não mudou. Entendi. E... Bom, eu vi que você tem conhecimento sobre algumas características, assim, comportamentais do escorpião, né? A questão da reprodução e tal. Mas, assim, escorpiões, eles gostam de ambientes... que tipo de ambiente ele mais gosta, assim, para o pessoal ficar mais atento aí em relação a eles? Ambientes úmidos. Principalmente escuro. Escuro e úmido. Eu aqui em casa... Essa minha casa aqui, eu já encontrei escorpiões em 3 ocasiões, e nas 3 ocasiões foi no meu banheiro. Os 3 estavam... aconteceu assim, na primeira vez estava lá, né, um escorpiãozinho preto, minúsculo, mas ele estava lá escondidinho, num cantinho, embaixo do batente. Tem um vãozinho entre o batente da porta e o chão. Eu olhei e falei, tem alguma coisa ali. Aí eu cheguei mais perto para tentar olhar melhor, né? Fui ver, era um escorpiãozinho.
E também, da outra vez, um escorpião amarelo dentro do box do banho. Ele tava lá encantoado, assim, perto do ralo. Provavelmente ele veio dali. Sim. E aí, né, foi aquele susto, né? Falei, ixi, esses bichos estão aparecendo demais aqui. Depois, a terceira vez, foi um escorpião preto também. Eu tava lá, tinha acabado de escovar os dentes. E aí, saí do banheiro pra vestir a roupa, vestia e voltei no banheiro pra pentear o cabelo. Quando eu voltei, eu vi um negócio passando. Rápido, eles são rápidos. São bem rápidos. E aí eu fui pra ver o que era. Era outro escorpião preto. Também um pouquinho maior do que o primeiro que eu tinha encontrado. Mas era um escorpiãozinho preto também. Entre o preto e o vermelho ou amarelo, né? Que o pessoal, uns falam vermelho, outros falam amarelo. Primeiro você me corrige nisso. É vermelho ou é amarelo? E qual que é mais venenoso? O preto ou o vermelho / amarelo aí? Então, o mais perigoso é o Titius circulatus, que é o amarelinho. Aham. Mas no Brasil nós temos umas 17, 18 espécies de escorpião. Aqui nós vamos ter o amarelinho, o marronzinho e o preto. Uhum. Aqui, em geral, no Brasil todo, que tem maior letalidade é o É amarelinho. amarelinho. Aqui na sua casa é rede de esgoto, Debson? Não, não é rede de esgoto ainda. Não? A rede tá pronta, só que ela não tá funcionando ainda. Eu tive que fazer uma fossa séptica, né? E tô assim, já a fossa já com a ligação com o sistema de esgoto, que aí é só a hora que o sistema começar a funcionar, só ir lá e fazer a conexão. Mas por enquanto é a fossa séptica. Porque geralmente eles vêm pela rede de esgoto. Pela rede de esgoto. Ah, tá. Então... Mas aqui tem uma questão interessante, que é quando a prefeitura roça, Aham. você pode observar. Vai ser mais fácil você encontrar escorpião. Entendi. Não tô dizendo que a prefeitura não tem que roçar, Sim. mas eles estão abrigados no pasto. E aí roça... Roça, perdeu o abrigo, ele precisa procurar abrigo. E aí é onde eles invadem as casas. Sim, e esse ano eu estou muito preocupado com questão de escorpião aqui em Aparecida Taboada. Entendi. Porque tá tendo muitas pessoas encontrando escorpião e não é época. Ah, sim. O tanto de escorpião que tá aparecendo era pra estar aparecendo em setembro. Quer dizer, Então eu espero que comece só a antecipar e que não tenhamos um pico entendi. em setembro. E especialmente aquilo que a gente tava falando, né? Quanto maior, no caso aí, a população de escorpiões, quanto maior o risco de acidentes. Sim, e quanto mais usar veneno, mais vai reproduzir. Aham. Escorpião só tem uma maneira de você acabar com ele. É busca ativa. Comprar uma lanterninha, pode ser daquele site da China, Aham. que chama Lanterna UV. Ela é azulzinha. Você Sim. apaga todas as luzes da casa e aí ele vai refletir. Sim. Como se fosse aqueles objetos que o pessoal cola no teto. E Aham. você acende a luz, ele Sim, ele carrega a energia. e aí você apaga. ele é fosforescente. Isso. Com a luz UV você encontra ele E aí, bacana. aí tem que matar ele esmagando ele com alguma coisa, com... Na verdade, o ano passado eu procurei a Câmara de Vereadores e me propus a recolher esses animais, manter comigo e encaminhar para o Instituto Butantan ou para o Vital Brasil para fabricação de soro. Mas Entendi. foi um projeto que não deu andamento. Entendi. Sei que esses que eu encontrei, eu usei o Baygon pra matar eles, matou. Mas só que ali eu fiquei olhando, né? Esperando ele morrer, porque eu não tive coragem de mexer no bicho, dado, né? Que ele é muito rápido e também, né? Venenoso pra caramba. Assim, sei que a picada de um escorpião ela é muito dolorosa, então eu fiquei ali meio à distância, observando a distância, até ter certeza que o bicho estava morto. A hora que o bicho parou de se mexer, aí eu fui lá e esmaguei. E recolhi, né? Mas é perigoso. O perigo do escorpião é, como você falou, no ambiente úmido e escuro. As pessoas têm que ficar atentas, né, aos calçados, né? E às vezes ele se abriga ali dentro, ele vai lá, se esconde lá dentro. Você levanta de manhã, não verifica
o interior do calçado, né, acaba correndo o risco de acidente. Depois que eu avistei esses escorpiões aqui, eu fiquei meio paranoico em relação a isso. Todo dia de manhã que eu vou calçar a minha bota aqui, minha botina, eu sempre bato ela para ver se não tem nenhum ali dentro, não, porque, né, medo, né, e é aquilo que eu falei, a cautela, né, tem que ter cautela, senão você acaba se acidentando, né. Sim, e o escorpião não só o sapato, roupa de cama, toalha, eles escalam. Assim, eles Então, são... o conselho que eu sempre dou, se possível, é afastar a cama 20 centímetros da parede, mais ou menos, e se a cama tiver pés, passar vaselina. Entendi. Para evitar que ele suba, porque grande parte dos acidentes, a pessoa está dormindo e rola em cima do escorpião. Entendi. Aqui, André, tem mais algumas perguntas aqui, ó. O Paulo perguntando: tem como eu ter uma piton como estimação se eu encontrar no campo? No caso aqui, encontrei várias, desde pequena até de mais de 1 metro. Então, no Brasil não é possível. Então, na Bolívia, eu não sei como é que funciona a legislação da Bolívia. Ele fala assim, não sei se é jiboia ou sucuri. Aí ele fala aqui, André, cipermitrina mata ou dá como uma paralisia no escorpião? É seguro usar esse veneno? Então, Paulo, se jogar em cima, mata. Mas se você passar no ambiente, não. Então é igual aquela questão que eu já te orientei, e eu vou orientar o pessoal aqui hoje, na questão do escorpião. Fazer uma barreira de óleo diesel em volta da casa. Óleo diesel... repele, não mata. Uhum. Mas tem aquela questão. O que tá dentro não sai, e o que tá fora não entra. Então você tem que ter uma certeza, tipo assim, que se você não tá trancando o problema dentro da sua casa. Certo. Tem que ficar atento, né? Porque tem que observar bem, ter certeza que você não vai estar ali prendendo o bicho junto com você dentro de sua casa para não sofrer um acidente, né? E o escorpião, ele é perigoso porque ele finge de morto. Você vai lá, você cutuca ele, você mexe com ele, vai... Ai, ele tá ali. Que bicho danado, rapaz. E de repente você coloca a mão e ele tá vivinho. Ele tá vivo, esperando. Aí você toma aquela... ferroada. Aquela ferroada. Triste, hein? Rapaz. Eu já vi escorpião que eu peguei, mexi com o pauzinho assim, e um colega meu tá morto. Eu falei, não, coloca a mão. Tá morto. Eu falei, não tá. Aí eu coloquei ele num vidrinho e falei, espera, aguarda. Passou 1 hora e pouco, começou a andar. Eu falei, tá vendo? Não tá morto. O bicho é malandro, hein? Bom, por enquanto nenhuma pergunta a mais. Deixa eu ver aqui. No WhatsApp também não tem nada. Pessoal, olha só, cara, agora que eu tô vendo aqui que a gente tá batendo um recorde aqui, André. 15 espectadores simultâneos aqui no canal. Pô, isso daí, bom pra caramba. Tá interagindo legal. Tá. Eu tô gostando de ver aqui, viu? O pessoal que tá chegando agora no canal também, gente, se inscrevam aí, tá? É só ir lá no botão inscrever-se, né? Todos os domingos aqui às 8 da noite eu trago alguém aqui para bater um papo, para falar sobre assuntos diversos aqui. Hoje eu tô aqui com o André Freitas, que já é um conhecido meu de muito tempo, de muitos anos, né? E estamos aqui falando sobre serpentes e sobre escorpiões também. Mande sua pergunta aí pro chat ou pro WhatsApp para esse número que tá aparecendo aí na tela, o 67982198858. E temos mais pergunta aqui, ó. Robson Pérez, boa noite. A cobra verde é venenosa? Ela possui as presas para inocular veneno? Então, cobra verde é muito relativo. Temos várias espécies. Então, aqui eu imagino que ele se refere a Philodiptis offensis, que é a cipózinha verde. Sim, ela tem dentição atrás da boca e ela inocula veneno. Só que é muito raro. Só que se acontecer de inocular, os sintomas são parecidos com o da jararaca e o soro a ser tomado é o da jararaca. Entendi. Por enquanto, só essa pergunta aqui, de nova. E, bom, gente, antes de tudo, né,
quero agradecer a todos pela audiência, né? Bastante feliz aqui com a presença de vocês. E como eu disse e repito, né? Convido a todos para se inscreverem aqui no canal. O nosso canal aqui se propõe aí a fazer aí esses bate-papos aí com assuntos bem interessantes, assuntos relevantes, e por essa razão faço questão de convidados, né, fazerem parte aqui desse canal. Não me fugindo da palavra canal, velho, tô ficando doido mesmo, já tô ficando velho. O Robson tá falando aqui, eu moro numa chácara e tem muitas delas. Aí, Robson, eu vou sugerir para você depois entrar em contato com o André, né? Sim, passar o WhatsApp. Pode ser o meu WhatsApp mesmo, ou então com o Debson. Sim. E mandar foto, porque a serpente verde é muito relativo. O Robson, manda mensagem para mim nesse número aí do 67982-198858, que eu encaminho pro André, para eles entrarem em contato um com o outro, para que ele possa, né, ir aí até a sua chácara e fazer uma análise aí da situação, né, para ver o que dá para fazer aí em relação a essas serpentes que, como você disse aí, tem bastante delas, né? Então seria interessante aí o André aí dar uma olhada, dependendo, né, André? Se não for no município, fotos para encontrar fontes de abrigo que podem ser removidos. Exato. Encontrar onde está o problema que está atraindo esses animais. Se é um paiol com ratos, dá uma analisada na situação. Não, perfeito. Gente, mais alguém tem alguma pergunta aqui para o André? Nós já estamos passando aqui, né, na nossa 1 horinha aqui de bate-papo. Esse é mais ou menos o padrão aqui. Às vezes a gente extrapola um pouco, mas é normal. Vamos ver se o pessoal vai falar mais alguma coisa aqui. Se alguém tem mais alguma questão. André, você gostaria de falar alguma coisa? Um recadinho pro Paulo Freitas. O dia que ele estiver vindo aqui pro Brasil, eu espero ele lá em casa. Aí, Paulo Freitas, pra gente tomar aquela cerveja lá. Tá dado o recado do André aí, ó. Você vindo do Brasil, você tem que tomar uma cerveja lá na casa do André. Quem mais aqui? Não é nenhuma pergunta mais. Bom, André, já estamos indo aqui para os finalmente aqui do nosso episódio de hoje. E vou deixar aqui a palavra com você para que você dê o seu recado aí, suas considerações finais. Pode passar aí o teu recado para a galera aí. Então, pessoal, eu quero pedir pro pessoal que me acompanha nas redes sociais que curtam o canal do Debson, que é um canal muito informativo. Toda semana tem uma pessoa nova aqui. E também agradecer ao Debson pela oportunidade de mostrar o meu trabalho. E também fico à disposição da população pelo meu WhatsApp, em questão de identificação de serpentes, orientações. Esses serviços eu não cobro nada. Eu cobro por palestra. Então, se a pessoa quiser, tem uma serpente aqui e tal, faço resgate de forma gratuita. A única coisa que eu cobro realmente são as palestras. Os outros serviços são voluntários. Entendi. E, pessoal, quem quiser, né, o contato do André, pode mandar mensagem aqui pro WhatsApp do Hipersinapse, tá? Que eu encaminho o contato dele para vocês, quem tiver interesse aí em contratar o André para dar uma palestra, ministrar aí uma palestra aí em escolas, em associações, em clubes, enfim, qualquer um que tiver interesse em contratar o André para palestras, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp aqui do Hipersinapse, que eu encaminho o contato dele para que vocês possam conversar com ele e combinar tudo certinho, ok? Então, André, sim, pode. E eu quero já deixar uma proposta aqui. Aí. O pessoal que for contratar palestras e viu no Hipersinapse e entrou em contato com o Debson, o valor da palestra eu quero passar 30% para ajudar o Hipersinapse. Olha só. Então entre em contato com o Debson. Fechamos o negócio, eu quero passar 30% para ajudar o canal. Perfeito, obrigado, André. Puxa vida, fico pessoal que falar, eu vi no Hipersinapse, entre em contato com o Debson e
É isso aí, gente. Isso aí. Então, obrigado, André. Tá dado o recado aí do André, ó, do Hipersinapse aí sendo contemplada aí com essa generosidade aqui do nosso querido André. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. O Paulo Freitas falou aqui para você. Ok, com certeza. Eu vou levar para senha. Eu acho que a cerveja tem lá na Bolívia. Então, é isso aí, minha gente. Quero primeiro agradecer ao André pela disponibilidade, né, de estar aqui comigo hoje, batendo esse papo. Foi extremamente informativo. Eu acho que talvez um dos papos mais informativos que eu tive aqui no Hipersinapse. Então, André, muito obrigado pela sua presença. Também quero agradecer ao pessoal aí que participou, colaborou, enviou mensagem, fez pergunta. Obrigado. Também quero agradecer aí aos novos inscritos, né? Tivemos algumas inscrições a mais aí, graças à presença do André aqui. O André dando mais essa força aqui para o Hipersinapse. Como eu disse lá no começo, repito agora, o André, ele é nosso mais fiel ouvinte, tá sempre aqui todo domingo. Se falhou, foi 1 ou 2 vezes no máximo, mas tá sempre aqui com a gente, participando, enviando mensagem. Então, também te agradeço por isso, André. E fica aí, então, mais uma vez um recado, tá? Quem quiser entrar em contato com o André e estiver assistindo o Hipersinapse agora, é só mandar mensagem aí pro número que tá aparecendo aí na tela, o 67982198858, que eu encaminho o contato do André para que vocês possam combinar aí sobre as palestras dele, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, André. Obrigado a todos pela audiência e nós vamos encerrando por aqui, tá bom, pessoal? Então, até o próximo domingo. Durante a semana eu vou divulgar a agenda de julho. Só lembrando que julho eu vou fazer um recesso, 2 domingos, não haverá Hipersinapse. Eu vou fazer só agora nos 2 primeiros domingos de julho. Ó, julho vai ter 5 domingos, então eu vou fazer somente no dia 3 e no dia 10. Depois, os outros 3 domingos restantes, eu não vou... não haverá Hipersinapse, porque eu vou estar organizando algumas coisas aqui, estava preparando material e também preparando as comemorações de 1 ano, né, do Hipersinapse, que vai acontecer em agosto, né? A estreia do canal foi no dia 13 de agosto do ano passado, era uma sexta-feira 13, fiz questão de estrear numa sexta-feira 13 de agosto, só para fazer graça. Enfim, então a gente retoma em agosto, né, já para as comemorações de 1 ano do canal, tá bom? Então, boa noite a todos, tenham todos uma ótima semana e até o próximo domingo, minha gente. Até mais.